Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? Cara, primeiramente quero falar que essa semana eu vou entrar num processo aí que eu vou trocar o nome do canal. Vou me dedicar a um assunto mais amplo. Acho que falar apenas sobre o desemprego vale a pena, vou continuar falando, mas preciso ampliar isso como questão de sociedade, porque também eu preciso, de uma certa forma, em aspas, vender o meu produto, né? Quando eu falo vender meu produto, não tô falando em vender curso, nada não. Tô falando mostrar um pouco quem eu sou, né? E é isso. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar para outras pessoas. E se puder dar uma força aí para mim, fazer uma doação, pode ser valor mínimo, sei lá, R$ 1, R$ 2. Já ajuda de boa já. E ajuda o canal e ajuda eu fazer mais conteúdos e ampliar essa conversa para mais pessoas que precisam ouvir e ser acolhidas, né? Porque não é fácil estar nesse cenário assim, né? Estar desempregado não é uma questão fácil, né? Então a gente precisa nos unir e pessoas que possam ajudar a gente, seja de qualquer forma, poder ajudar o canal, para a gente falar que a gente não está sozinho, né? O vídeo de hoje, o áudio, né? Tá até na thumbnail, né? Desempregado, a culpa é sua. Esse fim de semana eu tive uma crise, né? Mais uma crise de muitas, devido à bebida, né? Tava bebido e aí acabei falando algumas coisas em alguns grupos no WhatsApp que não tinham nada a ver com isso, né? E toda vez que eu entro em crise e solto isso nos grupos, nada acontece, né? E quando acontece, sempre a forma de acusação, disso e daquilo, e as opiniões, né? Uma das acusações que eu recebi, que foi até. Não é algo indireto, eu sempre recebo de forma indireta, mas pela primeira vez eu recebo de forma indireta que o desemprego é uma culpa minha. É uma culpa minha, né? Então, assim. E durante esse fim de semana, as mesmas coisas que as pessoas falam. Que se eu vou listar aqui, procuro CRAS, Bolsa Família, religião, recomece, aceite qualquer coisa, mercado, deixa eu ver mais o que, mercado, call center, atendente, enfim, serviços gerais. Eu já falei isso várias vezes em diversos vídeos que assim, eu vejo que é de coração que as pessoas falam, né? Eu vejo que é de coração, não é uma crítica, né? Mas quando você vê as pessoas falando as mesmas coisas, você vê que existe um padrão, né? Existe uma estrutura para que essas pessoas possam falar essas mesmas coisas, né? E como eu já falei, né? Eu adentrei nessa questão da pesquisa, de entender mais a questão do desemprego, da questão do desempregado, e não é simples, né? E não é simples. Eu sei que para muita gente pegar essas vagas é um caminho, mas até mesmo para quem recruta nessas vagas também não é simples. Você acha que um recrutador de uma lanchonete ou de um supermercado que tem de fato um turnover alto vai sair contratando qualquer desempregado? Porque a gente entende que o processo seletivo, quando você, desde a demissão até você contratar, você exige um gasto, seja físico, mental, financeiro. Então, assim, muitas empresas, principalmente pequenas e médias de médio porte, não tem um recrutador. Não tem um recrutador. Ou eles terceirizam uma empresa de recursos humanos, ou eles mesmos fazem próprio processo. Ou seja, você está tirando um profissional da sua função para que esse profissional faça esse recrutamento. E geralmente ele vai fazer esse recrutamento sei lá, de 3 em 3 meses, porque existe o turnover alto. Quem acompanha os podcasts, que eu já acompanhei por muito tempo, na área de gastronomia, na área de alimentação,
o maior questionamento dessas pessoas é justamente o turnover. Então, assim, não é fácil você montar uma equipe que abrace a tua cultura. Então, assim, um desempregado, você está desempregado não quer dizer que você vai pegar qualquer emprego. Principalmente vai depender da história de cada um, vai depender da história de cada um e até o próprio processo de quem quer empregar essas vagas. Então, jogar um desempregado para essas vagas não é tão simples como as pessoas insistem em falar. Então, se você existe uma questão estrutural e um pouco e às vezes até um pouco de falta de conhecimento, porque os tempos são hoje, talvez há 20, 30 anos, essas vagas fossem o primeiro caminho de muita gente. E se, e se parar para pensar, pô, mano, como eu já disse, eu procuro emprego há 20 anos. Há 20 anos eu tô nessa vibe de procurar emprego, não consegui entrevista, não consegui nada. Então, assim, eu já enfrentei fila de mercado. Se você pegar hoje, já enfrentei fila de mercado, já me inscrevi para mercado. Mano, há 20 anos, por exemplo, a fila de um mercado aqui tradicional do Rio de Janeiro era enorme. Será que hoje essa fila ainda é enorme? Porque assim, eu moro numa região que eu já tentei fazer o cadastro, onde há excesso de entregadores de aplicativos. Então, assim, tu acha que essas pessoas não conseguiram tentar entrar no mercado ou não querem entrar no mercado justamente por você hoje ter outros vieses, outros caminhos para você buscar a tua renda? Quando você anda de trem, por exemplo, você não percebe que existe um aumento excessivo de ambulantes, ou seja, nos centros urbanos, aqui em Bangu, em Campo Grande, ou em outros bairros, Penha, Madureira, você não percebe que existe um aumento excessivo de ambulantes? Então, assim, são coisas que a gente precisa pensar. E mesmo assim, eu caminhar para ser ambulante não é um processo fácil também. Justamente por essa questão, concorrência, buscar ponto. A gente sabe que as pessoas olham torto para você quando você é novo. Você ainda tem que lidar com a questão da guarda municipal, da própria estrutura do Estado. Então, assim, quando as pessoas falam esses caminhos, não são caminhos fáceis. Até o caminho, tipo, empreender não é fácil. Eu vejo, esses dias eu questionei o prefeito de Niterói, como eu também já questionei o governador, que vive comemorando, abrimos 5, 6 mil postos de empresas. Mano, mais de 50% vão morrer em 4 anos, porque as pessoas não têm preparo. Não têm preparo. Então, assim, é mais um desempregado que vai montar um negócio sem preparo. Então, assim, esse desempregado, em 2, 3 anos, desempregado, ele pode se tornar um empreendedor que vai quebrar. E assim, quando eu falo isso, não é achismo. Tem dados do Sebrae, tem dados que você for pesquisar de forma mais profunda sobre, você vai saber que, que as coisas não são tão simples como se imaginam. A realidade de cada desempregado é complicado. Mais cedo eu estava vendo no LinkedIn uma menina, acho que é até na área de TI, mano, 3 meses desempregada, com filho, ela falando assim, 7 processos seletivos, nenhuma resposta. Eu tô há 3 anos desempregado, nem entrevista consigo. Eu tô numa situação bem mais grave. Assim, meu filho, eu não, infelizmente ele mora num outro estado. Agora imagina se ele morasse comigo, como é que seria a minha situação? Essa menina que postou, ela postou uma situação dela com filha. Ela postou uma foto que só tinha um macarrão para comer. Eu nem café da manhã eu tenho para comer. Então assim, eu sou um caso, a menina é um outro caso, um outro rapaz aí comentou ontem, é um outro caso, um outro rapaz comentou, é um outro caso, um outro rapaz que comentou na rede vizinha, formado em engenharia, também não tá, ainda tem autismo, tem depressão, é um outro caso. Então, assim, a gente está lidando com pessoas com limitações. Eu sou introvertido, eu sou uma pessoa extremamente fechada, eu sou uma pessoa que não sei falar de forma correta, eu gaguejo, eu me enrolo. Por isso que eu me especializei na escrita. Eu sou o cara da escrita. Então, assim,
Eu fui atropelado há 10 anos. Eu não tenho uma recuperação 100%. Assim, eu não posso ficar em pé por muito tempo. Eu não posso ficar em pé por muito tempo. Eu tenho limitações. Eu tenho dificuldades. Entendeu? Eu não sei vender. Já tentei. Eu já atuei como social media, como designer, como copy. Já tentei vender esse tipo de serviço e não consegui. Então, assim, são limitações. Que se um dia der certo, eu vou ter que terceirizar. Eu vou ter que contratar um social media. Não exatamente social media, porque eu trabalho com comunicação estratégica, com posicionamento de marca, mas a forma. Mas eu preciso. Não vou dizer um social media, vou ter que contratar um gestor de tráfego, vou ter que contratar um designer, vou ter que contratar um editor de vídeo, porque são funções que até eu posso fazer, mas assim, eu não quero ser minha urgência, mas eu já tentei ser minha urgência e não consegui vender. E não é à toa que eu desisti do caminho do marketing digital. Eu não quero mais trabalhar com marketing digital, a não ser que apareça oportunidade. Se aparecer oportunidade, aí sim, eu vou voltar a trabalhar com marketing digital. Mas como até um ano, 2 anos atrás que eu estava tentando, que eu fiz vários cursos, não. Porque é uma concorrência desenfreada e você tem que sair vendendo para todo mundo e para todos para ver se um consegue. E hoje, com a inteligência artificial, profissionais na área que eu atuo não estão preparados, não precisam mais. Eu já perdi muito quando eu era design, eu perdi muito mercado quando o Canva avançou, porque hoje você pode fazer uma arte pelo Canva, hoje você faz uma arte pela inteligência artificial. Por exemplo, essa thumb é uma arte feita por inteligência artificial, porque eu conheço todos as estruturas, de pedir o prompt, de falar como eu quero que seja esse prompt, e baseado em coisas que eu já conheço, como já estudo cinema, leio quadrinhos, arte, então eu começo a encher o prompt para que seja um bagulho interessante. Então, assim, você vê que é uma área que eu tentei que perde espaço. E a própria inteligência artificial vai acabar com essas áreas. Ou seja, quando você falar, quando alguém falar para você, pô, mano, tenta subir, tenta atendente, não tem mais atendente. Você efetua a compra pelo guichê. Se você for lá no CCBB hoje, que sei lá, 10 anos atrás, tinha atendentes de todos os caixas, hoje você vê a fila do guichê online e uma pessoa no caixa para atender outras coisas específicas. No cinema, a mesma coisa. Quando você vai no cinema, aqui no Bangu Shopping, você vê 8 computadores para você retirar seu ingresso e um atendente só. Então, assim, a vaga que poderia ser para recomeçar não vai existir mais. A caixa de supermercado, você vai no mercado, como eu já falei no vídeo anterior, na Renner, você pode comprar, você pode efetuar a compra e pagar no guichê eletrônico. Tem todo o processo. No Carrefour já é assim. E eu creio que outros mercados já são assim. Então, assim, até para você buscar esses tipos de emprego futuramente vai ser difícil. Por isso que algumas pessoas têm falado sobre renda universal, sobre se reinventar, você estudar a inteligência artificial. Então, assim, a gente precisa entender que o desempregado, se ele está desempregado, não é por culpa dele, cara. É culpa de um sistema. É um sistema é um sistema que segue uma estrutura de séculos. E falar a mesma coisa que nem vezes é o caminho. Porque a gente tem que lidar que são histórias diferentes, são profissionais diferentes, cada um com suas limitações, cada um com seus BOs, com seus problemas. Então, assim, para uns, sim, pode dar certo, mas para outros, não podem, não podem. Imagina um cara, sei lá, com mestrado, doutorado, sei lá, ou um puta currículo, diretor de empresa, perde o emprego. Você acha que mentalmente, para ele, até mesmo que se ele precisasse mesmo, ele vai aceitar trabalhar de caixa de supermercado, de atendente de lanchonete? Eu sempre estudei para trabalhar na área criativa, Eu tenho conhecimento de atendimento ao cliente porque eu estudo experiência do cliente, experiência do usuário. Então, assim, mas aí até eu aceito pegar um cargo de iniciante,
Mas o que vai acontecer na última empresa que eu trabalhei. Eles vão me tirar para colocar outro. Então, assim, você não tem nem oportunidade de crescimento. Veja, por exemplo, na novela aí, o Bartolomeu. 30 anos, 40 anos, jornalista renomado, foi demitido, não conseguiu se recolocar por causa da idade. Também tem a questão da própria inteligência artificial que ocupou o espaço. Mano, ele teve que se sujeitar para trabalhar como chapeiro e não conseguiu trabalhar como chapeiro. Ele ficou com a mão, ele ficou com a mão machucada. A sorte que ele tem uma família, que ele tem uma família, que ele tem que tem um conhecido que botou ele para trabalhar no Timão. É uma obra de ficção? É uma questão de ficção? Mas quantas pessoas que estão na mesma situação do Bartolomeu se sujeita a pegar um emprego qualquer e não dá certo, porque é puxado, não, vai contra todos os princípios até de carreira dele. E tem essa questão de retroceder. O mercado não olha muito bem isso, né? Tem essa questão. O mercado não olha muito bem isso. A gente sabe que existe um preconceito estrutural, a questão do etarismo, a questão de onde você mora, da sua classe, da sua classe, até da sua posição. Até da sua posição. Outra coisa que eu não falo, mano, eu tô na internet desde 2009. Desde 2009. Eu escrevo para blog, para sites falando de política, de esportes, desde 2000, desde 2011, 2012. Meu nome não é fácil, meu nome não é fácil, é fácil de ser achado. Se pesquisar lá, a pessoa vai saber que eu falo de política, vai saber. E olha que eu nem tenho mais o posicionamento político que eu tinha de 10 anos atrás, o posicionamento religiosa de 10 anos atrás. Mas aquela informação que ela vai encontrar sobre mim na internet vai ser um motivo para ela não querer me contratar. Então, assim, são situações, são histórias diferentes. Então, quando você indica uma pessoa para uma vaga qualquer, você precisa entender quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Será que essa pessoa ela está sujeita a aceitar isso? E se tiver sujeita a aceitar isso que eu estou sujeito, ela vai conseguir ter essa oportunidade? Ela vai conseguir ter essa oportunidade? Então, assim, são questionamentos que eu falo. A gente não pode culpar o desempregado. A gente não pode culpar o desempregado. Se o desempregado tá numa situação como a minha, de outras histórias que eu já falei aqui, pô, vai dizer que ele não tentou, vai dizer que a gente está esperando o emprego sair vindo do céu, que Deus vai me dar o emprego, que vai, não. A gente, infelizmente, precisa de políticas públicas eficazes de uma comunidade que abrace a pessoa, que fale, vamos escutar, em que eu posso te ajudar. Pô, às vezes, por exemplo, eu vou seguir um caminho que vai juntar sociedade, cidade e planejamento estratégico, que vai ser o futuro do canal assim, que eu vou falar de desemprego, de gestão, mas focado mais em planejamento estratégico e comunicação estratégica. Mano, são áreas que futuramente, em um mercado totalmente competitivo, todo mundo vai precisar. Qualquer empresário iniciando de carreira que precisa alavancar sua carreira, posicionamento de marca, vai precisar de profissionais como eu. Mas alguém, em algum momento, veio até mim e perguntou o que eu faço, o que eu estudo, quais são as minhas ideias. Porque todo mundo, até mesmo você, tem um negócio. Ou você conhece alguém que tem um negócio. Às vezes, você está conversando com a pessoa, você precisa dessa pessoa, mas o teu inconsciente vai dizer, não, por que você não começa do zero? Por que você não faz isso, não faz aquilo? Às vezes, eu preciso daquele profissional. Você precisa daquele profissional. Já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar sobre isso? É isso que... então, assim, a gente segue o inconsciente. Por isso que eu falo, a gente não fala de maldade. A gente não fala de maldade, fala do coração, a gente quer ajudar. Mas não estamos há 20, 30 anos atrás. E nem todos os caminhos que eram ideais naquela época não são ideais para hoje. E a gente precisa entender quem é quem. Quem é quem? Quais são as dificuldades? Quais são as limitações? As suas experiências? Entender por que talvez ela não consiga se recolocar no subemprego. Por que um subemprego não vai querer contratar aquela pessoa? Porque hoje, até para contratar,
juntando todos os tipos de preconceito, até para contratar, você precisa ser estratégico, porque você precisa entender, você precisa entender que aquele funcionário pode ficar pelo menos 6 meses e um ano, porque se ele sai em 3 meses, é mais um gasto que você tem para demissão e depois mais um gasto para recolocação. Então a gente precisa pensar muito na hora de opinar sobre a situação de cada desempregado, Escute, pergunte, peça o currículo dele, olhe o currículo dele, olhe as redes sociais dele, o que ele fala, sobre o que ele fala. Não chegue também e chega no perfil e fala, formado em história, ele é professor. Não, também não é assim. Sou formado em história, mas eu sou pesquisador. Sou roteirista início de carreira. Eu posso escrever para alguém. Então, mas é formado em história, eu posso dar aula. Não é bem assim também. Como eu já falei, porque tem um motivo. Então, assim, são limitações. Então, são coisas que a gente precisa entender antes de estar aí falando qualquer coisa. E não é uma crítica, porque, infelizmente, a gente está falando de um inconsciente das pessoas. As pessoas elas estão falando de coração porque elas provavelmente ou têm a história parecida, ou tem a história parecida de fulano, de ciclano, ou porque ela vê isso, seja no jornal local, na própria obra de ficção, novela adora falar essa questão. Você vê o Etamundo Melhor, tipo aquela questão, tipo assim, novela fala muito isso, tem muito isso. Mas veja, sei lá, Tempos Modernos, William Blake, 2 dias e uma noite, Recursos Humanos, vários filmes, procure no próprio GPT, filmes que falem sobre desemprego e questão social. Você vai ver uma lista de 20, 30 filmes. Eu fiz isso porque eu tô pensando em elaborar um projeto sobre isso. Um projeto audiovisual sobre isso. Então eu cheguei a pesquisar sobre. Então procure entender. Busque livros. Lê o livro do Suplicy, Renda de Cidadania, Vozes da Família, Vozes do Bolsa Família, da Vanessa, alguma coisa. Leia sobre renda universal, sobre as consequências do desemprego. Entenda. O desemprego não é um problema individual. O desemprego é um problema de questão social, é um problema estrutural. Entendeu? Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui.